Iniciando a gravação do segundo período dessa sexta-feira, Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo, falando de atos administrativos, depois de vícios dos elementos, falando dos vícios, e quanto aos vícios, agora falando de vícios em cada parte, ou seja, em cada um dos elementos, para descobrirmos quando o vício vai gerar a nulidade, quando vai gerar a anulação, sendo certo que podem haver circunstâncias em que os atos eles podem ser convalidados, caso não sejam de nulidade, e existem circunstâncias em que o vício acaba fazendo com que o ato seja até tido como inexistente. Aí a gente iniciou fazendo a anotação de que, quanto ao agente, pode haver uma incompetência ou então uma incapacidade. Então, pode ser reconhecido que, quanto ao sujeito, o vício vai recair quanto à incompetência ou quanto à incapacidade. Quanto à incompetência, vocês também fizeram as anotações de 3 pontos, né? O primeiro ponto foi o excesso de poder, quando então esse sujeito ele extrapola no exercício do seu poder. E o segundo ponto foi colocado a função de fato e depois a usurpação de função. Dentro do primeiro aspecto aqui, para a gente dar sequência então já nesse segundo período, com um pouco de pressa, até porque muitos não jantaram ainda e querem jantar nessa sexta-feira em casa, né? A gente está fazendo aqui a nossa live, né, de direito administrativo. E quanto então à incompetência, que tem esses 3 pontos, tratando do excesso de poder, vimos que a incompetência pode se dar quando estamos diante de uma competência exclusiva, e lá dentro do direito constitucional, tratando a respeito das regras do direito constitucional, quanto às competências previstas a partir do artigo 19, 20, 21 ali da Constituição, competência da União, competência dos estados, competência do Distrito Federal, competência dos municípios, competência, aí a doutrina coloca como competência exclusiva, como competência privativa, como competência concorrente, como competência comum, são diversos nomes doutrinários tidos, e aí a gente trazendo aqui para o direito administrativo, competência exclusiva seria que modalidade, professor? A competência exclusiva é aquela que não admite delegação. Então, se o sujeito, se aquela autoridade pública, ela não exercer um ato administrativo que seja de sua competência, haja vista ser uma competência exclusiva e a ela não ter sido delegada essa competência, nós estaremos diante de um vício. E além de haver o exagero, porque não é de competência dele tratar a respeito desse assunto e ele tratou, também podemos ter uma questão de uma incompetência quanto à matéria. E a incompetência quanto à matéria é simples, né? Por exemplo, você pega o ministro da Educação emitindo um ato administrativo que versa sobre a saúde emitindo um ato administrativo que versa sobre a segurança pública. Então, vejam, cada ato administrativo tem que ser relacionado àquele conteúdo, àquela matéria própria. Como a gente já estudou isso nas nulidades, no processo civil principalmente, né? A gente viu que o juiz incompetente, uma incompetência quanto à matéria, acaba por gerar uma nulidade, né, do processo. E aqui, em direito administrativo, em nulidades dos atos administrativos, quando a gente fala que ele exagerou praticando uma conduta que não é de sua competência, ou seja, vamos falar que é uma autoridade incompetente para aquele ato, o ato administrativo vai ser nulo. E quando ele tratou de uma matéria divergente da sua competência, também o ato administrativo vai ser nulo, certo? Alguma dúvida a respeito disso daí? Podemos dar sequência? Vamos dar sequência, então. E aí a gente chega quanto à incompetência, esse exagero, essa extrapolação quanto às suas funções e quanto à matéria, existe uma segunda que é o que a gente colocou aí no caderno como função de fato. Nessa questão da função de fato, a gente cita um exemplo de alguém que foi até a administração pública e essa pessoa, buscando o que de direito é previsto, ou seja, encontra um respaldo jurídico, é um fato
que faz com que aquela norma seja aplicada, essa pessoa se dirige até a administração pública e aquele agente público que estava no exercício de uma função para a qual ele tinha sido sim contratado, que estava ali exercendo uma função de fato, quem está vendo a administração pública atuando. Nessa circunstância, então, pegando o exemplo até que a gente citou no primeiro período, daquele um que recebeu a aposentadoria compulsória, né, completou seus 75 anos, e ele pensou que pudesse ele ficar ainda trabalhando, e na verdade não, a aposentadoria compulsória é que ele já obrigatoriamente ele tinha que se aposentar, não poderia mais ficar 1 ano, 2 anos. Então, se uma pessoa procurou a administração pública, um ato administrativo foi praticado por esse servidor que, em verdade, já deveria constar como aposentado e ainda não, ele continua atuando, nessa circunstância, gente, nós estamos diante de uma possibilidade de um negócio jurídico ser anulado, mas ele não é nulo prima facie, ele não nasce nulo, justamente por essa circunstância, a função de fato. Nesse caso aqui, gente, a gente pode entender até que o negócio jurídico, portanto, praticado, foi um negócio. A gente pode entender que o ato administrativo praticado foi um ato administrativo válido, quando ele foi praticado por um agente público de fato, aquele um que sim, merecedor daquela carreira, merecedor daquela função, ele, por algum obséquio, por alguma problemática administrativa, ele não devesse estar na atuação, mas estava. Então, nessa circunstância, o ato administrativo, veja, ele não vai ser tido como nulo, ele vai ser tido como válido, ok? Um terceiro momento, que foi esse que eu também comentei no primeiro período, por exemplo, de aquela pessoa que chega se bancando, não, eu sou o doutor médico aqui que vim trabalhar aqui na UPA, no Hospital Municipal, e apresenta-se a pessoa como uma pessoa contratada, apresenta-se a pessoa como um próprio médico, no exemplo que eu passei, mas na verdade não tinha sido contratado pela prefeitura coisa nenhuma, na verdade a pessoa sequer tinha autorização para atuar como médico, inclusive estava praticando um crime previsto, né, no Código Penal. Veja, pessoal, nessa circunstância aqui, a gente tem uma circunstância de nulidade e doutrinadores que falam, inclusive, de inexistência do ato, das práticas administrativas que tenha sido objeto, tenha passado pelas mãos desse profissional, tá bom? Então, vejam, quanto ao sujeito, vimos a questão da incompetência. Em relação à incompetência, vimos a extrapolação, que pode se dar quanto a uma competência exclusiva ou quanto à matéria. Vimos a respeito do agente público de fato e vimos também contra aquele que, na verdade, não é um agente público, aquele um que se figurou, se passou como, quis se passar como e não conseguiu, né? Nessa circunstância, então, inexistente, na anterior, quando é um agente de fato válido e quando é uma incompetência exclusiva, quando se refere a uma competência exclusiva praticada por outrem, vai ser nulo, e quando se refere a uma matéria que não é de sua competência, aquele agente público pratica, também vai ser um ato administrativo nulo, tá bom? Encerrada aqui, então, a parte quanto à questão da nulidade quanto ao sujeito, visto o aspecto da incompetência, vamos agora para a incapacidade, que é o ponto, como se fosse 1.2 aí, né, em relação aos vícios quanto ao agente, quanto ao sujeito, quanto à autoridade. Nesse primeiro momento a gente viu no aspecto da incompetência, e agora quanto à questão da incapacidade. Quanto à questão da incapacidade, eu vou até mencionar a Lei 9.000, caso vocês queiram anotar, Lei 9.784, Lei 9.784, Lei 9.784, de 99, que vai falar então quanto à autoridade
nesse aspecto aqui, incapaz. E aqui a gente fala dos aspectos do impedimento e da suspeição que vocês também anotaram no caderno de vocês, tá? Então vamos lá. Quanto à incapacidade, pode haver um impedimento ou a suspeição. Vou ler o artigo 18 dessa lei, tá? Lei 9.784. O artigo 18 diz o seguinte: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, inciso 2, tenha participado ou venha participar como perito ou testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau, inciso 3, esteja litigando, né, judicialmente ou administrativamente com o interesse ou respectivo cônjuge, vou ler de novo, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Então, veja só, a autoridade ou o servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para os efeitos disciplinares. Resumo da história, gente, quando nós estamos falando aqui de impedimento, então vejam só, quando nós estamos falando de impedimento do agente público para a prática dos atos administrativos, nós estamos falando quanto à possibilidade da existência de um vício, e um vício que não vai ser quanto à sua incompetência, mas quanto à sua incapacidade, tá? Quanto à sua incapacidade, pode existir um impedimento, artigo 18, 19 aqui, da Lei 9.784, de 99, não é isso? E aí, o que é uma obrigação colocada pela própria leitura da lei que eu fiz para vocês agora? Quem tem que comunicar o impedimento? A obrigação da comunicação do impedimento é do próprio agente público, ok? Então, vamos lá, nós estamos diante de uma lei, a Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E aí o artigo 18 dessa lei, e 19 coloca ali que a autoridade ou o servidor que incorrer em impedimento deve, esse é o artigo 19, tá? Deve comunicar o fato à autoridade competente. Logo, a responsabilidade da comunicação do impedimento é do próprio agente público, tá? Vamos dar sequência aqui na leitura. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. E artigo 21. O indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. E aqui, lendo o artigo 20, encontramos, então, uma possibilidade de ser arguido um vício do ato administrativo quanto à autoridade, aqui colocando uma autoridade que até teria competência, só que ela seria incapaz. Incapaz não por motivo nessa circunstância de impedimento, que é uma das possibilidades que deve ser arguído pelo próprio agente público, mas no artigo 20 sendo colocado como uma incapacidade por força da suspeição. E aí, por conta aqui da suspeição, se coloca o ônus de alegação não para o agente público. Na questão da suspeição, coloca o ônus de arguição pelo interessado, pela parte interessada. Ou seja, quem tem que fazer isso é o administrado. Ok? É a pessoa interessada. No primeiro momento era o agente público, no impedimento. Na suspeição, não. Na suspeição, aqui, a competência, na verdade, quem tem que arguir é a parte interessada. O agente público não é obrigado. Tratamos aqui, então, pessoal, de possibilidades, né? E nessa segunda, em que há impedimento ou suspeição, pode-se buscar a anulação.
tá bom? Pode-se buscar a anulação. Nós vamos ver quais são alguns atributos dos atos administrativos e tem uma presunção de validade. Assim como toda lei que é feita presume-se constitucional, até porque já passou pelo controle preventivo de constitucionalidade, nos atos administrativos existe uma presunção legal, juris tanto, ou seja, relativa, ou seja, não absoluta, mas a gente vai presumir aqui que o ato administrativo foi válido. Nessa hipótese de incapacidade, existe a possibilidade, sim, de ser anulado, tá? E como pode ser anulado, existe a possibilidade de ser convalidado. Ok? Bacana. Então, terminamos aqui a questão do vício quanto ao primeiro elemento. O primeiro elemento, autoridade, e a gente viu que não poderíamos chamar no primeiro momento de autoridade competente, porque um dos aspectos de vícios na autoridade é justamente a incompetência. A incompetência tem aquelas três vertentes: a primeira nula, a segunda anulável, e a terceira, ou melhor, a segunda válida e a terceira inexistente. Aí quando a gente passa para a incapacidade, a gente vê essas duas possibilidades do artigo 19 e artigo 20 da Lei 8.784 de 99, em que, primeiro, o impedimento deve ser arguido de ofício pelo próprio agente público e, segundo, a suspeição, ela deve ser arguida pela parte interessada. Vamos agora para os vícios, quanto, na sequência que foi falada ali pela Solange, eu acho que é quanto a forma, né? É a forma? Quanto à forma? Bom, quanto à forma, a gente pode acabar parafraseando também o que nós, parafraseando não, nos relembrando também aquilo que a gente estudou no direito civil, tá? Então, no direito civil, voltando àquele artigo 104, no inciso 3, ele fala a validade do negócio jurídico requer, vai direto para o inciso 3 e fala assim, forma prescrita ou não defesa em lei. Quer dizer que vai ter que cumprir uma certa formalidade quando a lei não exigir, quando a lei não proibir. Só que quando a gente fala da administração pública, é uma regra diferenciada, mas vamos lá. Quanto à forma, os atos administrativos, basicamente, eles seguem a formalidade mesmo, existindo possibilidade de um ato administrativo ser uma repreensão, ali, um ato formal de algum servidor público, por exemplo, pela autoridade hierarquicamente superior, só como uma observação oral da prática que ele tomou, daquele ato administrativo, fazendo uma mera advertência oral. Mas vamos lá. Tratando agora da forma aqui, devemos analisar se for essencial a forma a ser cumprida, esse vício, então, ele vai repercutir em nulidade. E se a formalidade ela não for essencial à prática do ato, é passível de anulação. Ou reconhecimento de validado, pode ser convalidado. Então é isso. Vamos pegar um exemplo. Num processo administrativo. No processo administrativo disciplinar, né, porque a sanção é disciplinar no direito administrativo, não é reparação civil, não é prisão, no caso do penal, é aqui uma reparação, uma sanção disciplinar, dentre tantas que podem existir conforme a lei apregou, mas vamos pegar aqui que a formalidade é essencial. No processo administrativo disciplinar, necessário se faz que haja a citação, tá? Não ocorreu a citação, o processo todo correu sem a citação da parte e ali chegou a decisão final. Era necessário. Vamos falar da contratação de um serviço público. A gente vai estudar, né, oportunamente. Eu preciso contratar uma empresa para cuidar da parte de decoração natalina no município.
Tudo bem, então. Como que eu vou fazer isso? Por meio de um processo de licitação, procedimento de licitação. Tudo bem. Acontece que não. Chamei um conhecido meu aqui, pratiquei um ato administrativo, ó, designo para que realize os atos de decoração das festas natalinas do final do ano de 2020, a empresa tal. Sendo certo que a lei coloca como regra a licitação, eu descumpri, eu pratiquei um ato administrativo ali que não quis passar pelo processo de licitação, e inclusive o ato foi uma publicação minha no Facebook, a publicação do chefe do executivo no Facebook, não foi nem por decreto, não foi por nada. Não cumpriu a formalidade e o dinheiro foi transferido para a conta da empresa. Gente, isso não aconteceu, tá? Só um exemplo. Não seguiu a formalidade devida, não foi praticado o ato que deveria ter sido praticado conforme se exige a lei. Nulidade absoluta, tá? Foi nulidade. Não pode ser convalidado isso, tá? Depois que responda em ação civil pública, improbidade administrativa, o chefe do Poder Executivo que vai arcar com essas consequências todas, né? Agora, voltando aqui para uma possibilidade de a formalidade não ter sido cumprida, mas ela poder ser convalidada, agora sim eu posso pegar o exemplo do processo administrativo disciplinar, em que a parte não foi citada por carta, não foi informada por notificação. Na verdade, o responsável pelo julgamento, ele mandou mensagem via WhatsApp. Mandou, onde está o seguinte, ó, tem audiência aqui do processo administrativo seu em relação a tal infração e vai ser em tal dia, em tal horário. E a pessoa recebeu por WhatsApp e falou assim, hashtag, tamo junto. Ela mandou o símbolozinho. E não é que no dia, na data, a pessoa apareceu, o servidor lá apareceu e foi acompanhado de seu advogado, foi bem orientado, foi aberto o prazo, apresentou a sua defesa, tudo regular. Então, no primeiro momento, por mais que seja vedada essa comunicação por meio de mensagens via WhatsApp, não seguiu a forma correta, o processo disciplinar administrativo, ele correu normalmente, com toda a ampla defesa, com toda a regularidade posterior, mesmo tendo sido ferida a formalidade naquele primeiro momento. Então, vejam, gente, existem algumas possibilidades aí, quanto à forma, de o ato administrativo, eu peço desculpa a vocês toda vez que eu toco aqui negócio jurídico, tá? Mas o ato administrativo, quanto à forma, por vezes ele vai ser nulo, por vezes ele vai ser passível de convalidação, tá? Então, vejam, na pergunta do exame da ordem, na pergunta de um concurso público, até na própria avaliação, quanto à forma, o vício, você vai ter que analisar se foi um vício em um ato essencial ou não, ok? Então, quanto à forma aqui, se for um vício quanto a uma formalidade essencial, nulo, e quando não essencial, anulável. Se eu não estou enganado, o próximo aqui é finalidade. E vamos falar então do vício quanto à finalidade, tá? E quanto à finalidade é bacana, porque nós estamos passando por uma circunstância aqui no Brasil que a gente pode chegar a comentar que está existindo um ato administrativo. Gente, isso foi parar até o STF, né? E o ato administrativo foi o seguinte: a exoneração, na verdade, teve o pedido, né, de demissão do ministro da Justiça, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e se tornou depois convidado a atuar como ministro da Justiça. E a finalidade que se tem ao designar um ministro como ministro da Justiça é que ele é uma pessoa capaz para defender os interesses da justiça nacional de um Estado, né? E interna e externamente falando, só que chegou uma circunstância em que surgiu uma dúvida. Por que que o chefe do Poder Executivo é aquele um que tem competência exclusiva, é aquele que tem competência quanto à matéria,
Ou seja, é uma autoridade competente, o chefe do Poder Executivo da União, de nomear quem é o seu ministro e também é competente para nomear, por exemplo, quem vai ser o chefe da Polícia Federal, conforme eles estavam discutindo na lide, aí, na problemática midiática, né, da mídia do Brasil, inclusive, que está passando isso aí, quem estava certo, quem estava errado, né? E aí a gente chega nessa questão, quem que está correto? O Sérgio Moro ou o Jair Bolsonaro? A TV, ela acaba colocando ora Sérgio Moro como errado, ora coloca o Jair Bolsonaro como errado. E alguém, por favor, poderia se manifestar a respeito aí? Quem acha que a finalidade de colocar um chefe da Polícia Federal em determinado estado foi um exercício dentro da competência e dentro da capacidade do chefe do Poder Executivo da União? E quem aqui acha que não? Alguém poderia se manifestar a respeito? Eu acho que é a prerrogativa do presidente. Isso aí, ó, temos um aí, pessoal, para ter graça a aula, temos que achar alguém que seja contrário. Alguém pensa o contrário, gente? Ah, eu penso ao contrário. Por Coloca eu quê? como Por contrário quê? aí. Aí eu não Né? sei, professor. Professor, refaz a Não pergunta. sabe? A pergunta é a seguinte: quem aqui acha que agiu corretamente o chefe do Poder Executivo da União do Brasil, da República Federativa do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, em relação a ele querer interferir no nome que seria o chefe da Polícia Federal, salvo o melhor juiz, é lá no Rio de Janeiro? E quem acha que agiu de forma errada, assim ter feito conforme alega propriamente o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro de um lado e Sérgio Moro do outro. Quem que acha que Sérgio Moro falou assim, eu estou saindo porque eu não vou aceitar esse ato administrativo do chefe do Poder Executivo da União? Quem que acha que é o presidente? Quem que acha que é o então ministro da Justiça, que não mais o é, que está correto? E por que que um estaria correto e por que que o outro estaria correto? Ou seja, já tivemos aqui uma defesa de que o chefe do Poder Executivo da União, ele tem reconhecida a capacidade e a competência para ele decidir quem que é e quem que não é o chefe da Polícia Federal. Então já está bem fundamentado. Existe o quê? Um motivo. Existe um motivo que é ligado ao fato e à norma. Ok? Porque é Ok. o seguinte, Eu acho assim, ele tem a prerrogativa de nomear quem ele quiser. Porém, digamos, a livre nomeação do presidente está condicionada aos princípios constitucionais, bem como à supremacia do interesse público. Se não existe interesse público na mudança, se é um interesse totalmente pessoal dele, então, assim, o ato dele, a meu ver, ele está eivado no que tange a finalidade. Por quê? Porque ele não está lá como dono do governo, ele está lá como representante do povo. Então, a vontade dele tem que refletir, tipo, num ato de Estado, não a vontade dele, mas no interesse da sociedade. Entendo. Parabéns pela colocação aí. Algum professor, comentário a mais? eu discordo da colega, porque o ministério, ele não é descentralizado, ele é desconcentrado. Então, se assim ele está subordinado ao presidente, né? Se o Ministério da Justiça fosse uma autarquia, uma fundação, né, ou outra entidade descentralizada, aí teria, né, era desvinculado. Mas não é, o Ministério está ligado diretamente ao presidente. E assim sendo, ele tem a prerrogativa de nomear ou não quem ele quer. Né? Eu creio que é o seguinte. Também. Então, eu tenho, a meu Alguém ver, mais quer? prefeito ou qualquer outro representante em qualquer ato dele, o que tem que refletir é a vontade da população.
a supremacia do interesse público sobre o particular, e não a vontade do presidente. A partir do momento que ele não tem uma justificativa aceitável ali, que se justifique voltada ao interesse da população, não vejo por que mudar. Essa é a questão, do mesmo jeito que tipo, a indicação que o professor deu, da indicação de empresas sem licitação. Ele tem essa prerrogativa de contratar, mas ele está subordinado às exigências da Lei 8.666. Do mesmo jeito, o artigo 37 da Constituição traz os princípios e as condições. Tipo, a livre nomeação, ela não é livre, ele não coloca que é só na questão centralizada ou não. Coloca que ele tem a prerrogativa de nomear desde que observados os princípios da supremacia do interesse público e outras questões. Nossa, gente, vocês são pós-doutores no conteúdo. E para quem nos escuta aqui nessa live de sexta-feira à noite, eu quero dizer para vocês que as duas pessoas, os dois acadêmicos que aqui se manifestaram, são pessoas que já estudaram para concurso público, já lidaram com o estudo até do próprio direito administrativo. É notório o conhecimento deles dois a respeito desses aspectos, até porque eles já, não estou menosprezando nem vangloriando ninguém, mas dá para sacar o porquê que vocês conseguiram até se manifestar em relação a isso, de uma forma tão, posso falar, tanto uma tese consegue vencer, quanto a outra tese consegue vencer. Eu tenho certeza que eu, como advogado do Jair Bolsonaro, eu iria pela primeira tese, e eu, como advogado do Sérgio Moro, eu iria para a segunda tese. E claro, como advogado, essas duas teses vão ser usadas. A certeza, essas duas teses vão ser usadas. Defesa do presidente, primeira tese. Defesa do ex-ministro, segunda tese. É certeza absoluta. E agora eu vou fazer uma leitura para vocês. E depois dessa leitura, eu vou fazer um comentário pessoal, tudo bem? Mas antes até da própria leitura, eu quero que vocês façam a seguinte anotação no caderno de vocês. Antes da própria leitura, faça a seguinte anotação. Quanto à finalidade, vírgula, possível é a existência de um vício, quanto à finalidade, possível é a existência de um vício, quanto à finalidade, possível é a existência de um vício, ligado ao abuso do poder, ligado ao abuso do poder, ligado ao abuso do poder, vírgula, sendo certo que pode se dar pelo excesso abra parêntese, contra o elemento competência, contra o elemento competência, contra o elemento competência, fecha parêntese, pessoal, eu falei por excesso ou com excesso?
na língua portuguesa, como que eu falei? Só para eu falar o segundo da mesma forma. Fechou parêntese, vírgula. Com? Pelo excesso. Ah, pelo excesso. Então, vírgula, fechou parêntese, vírgula. Pelo desvio. Abra parêntese. Contra o elemento finalidade. Contra o elemento finalidade. Feche parêntese. Ou por omissão. Ou por omissão. Ou por omissão. Vírgula. Situações essas que geram nulidades. Situações essas que geram nulidades. Agora eu vou para a leitura aqui. Ixi. Deu problema aqui, mas vamos lá. Gente, finalidade. Finalidade é o objetivo relacionado a... Tá difícil até a leitura aqui, não sei o que aconteceu no celular, deu um piti aqui. Mas vamos lá. A finalidade, ela se diferencia entre finalidade geral, genérica ou imediata. A finalidade geral, genérica ou imediata é aquela finalidade do interesse público, sendo certo que o interesse público ele é primário e secundário, mas o interesse público primário o que é? O bem da coletividade. Então, todo ato administrativo, ele tem uma finalidade genérica, que é promover a satisfação da coletividade, é o interesse público. E a finalidade específica, vamos pegar a finalidade específica ou imediata, um grande exemplo aqui colocado, é o da nomeação de um servidor público para aquela finalidade específica. Então, quando o presidente da República colocou, quando escolheu o ministro da Justiça, o então juiz Sérgio Moro, ele assim o fez, ele praticou um ato administrativo de nomeação com uma finalidade específica para que ele gerenciasse ali aquele ministério, o Ministério da Justiça, tá? Logo, nós podemos levar em consideração que o desvio de finalidade, ele pode se dar de forma geral ou pode se dar de forma específica. Tanto um quanto o outro, ele acaba desrespeitando a norma constitucional. Então, na verdade, os dois, tanto não respeitar a finalidade geral como desrespeitar a finalidade específica, vai acabar gerando a nulidade daquele ato administrativo por força de um vício quanto à sua finalidade. Acontece que nos vícios quanto à finalidade, a gente tem que analisar o seguinte ponto. A pergunta vai poder se referir quanto a dois nomes.
Então, o abuso de autoridade, um chamado de excesso, relacionado justamente ao elemento da autoridade competente. Então, quando o vício contra a finalidade for pelo excesso, porque contraria a questão da autoridade competente, é uma pergunta, embora a resposta seja a mesma da anterior, só que a fundamentação vai ser diferente, porque um elemento foi a da autoridade competente, e o vício contra a finalidade é justamente quando ela recair, o termo a ser colocado, ao desvio de finalidade. E quando a gente fala em desvio, o elemento do ato administrativo que está sendo ferido não é o da autoridade competente, o da competência. Na verdade, o elemento que vai estar sendo ferido vai ser justamente o da finalidade. E por que tanto a primeira tese como a segunda tese elas vão ser defendidas? Primeiro, porque a primeira tese vai defender que existe autoridade competente. A autoridade competente com competência exclusiva para tanto para decidir quem é o ministro daquele ministério, como também no Ministério da Justiça para escolher quem que é o chefe da Polícia Federal. Existe essa autonomia pela lei. E a segunda tese vai defender justamente esse vício. Eu falo esse vício porque nós estamos estudando aqui o elemento finalidade. Vai alegar o vício justamente quanto à finalidade por desvio de finalidade. Porque o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele vai acabar defendendo o quê? Eu quero que me apresentem o motivo de ser retirado o presidente, o responsável pela Polícia Federal. Eu só quero saber o porquê que quer tirar ele. Me apresente uma justificativa. Porque, vejam, para eu colocar o chefe do Poder Executivo da União, nomear alguém como na chefia da Polícia Federal, tem que reconhecer o gabarito, o profissionalismo, dentre outros elementos subjetivos de uma pessoa. E sim, foi cumprido todos e ele começou a exercer a sua atividade. E agora, para ele ser retirado, qual que é o interesse público? O que está motivando o interesse público para que ele seja retirado? Então, a segunda tese vai motivar que a retirada dele não foi para o bem do interesse público, e sim por força de um interesse particular. Então, vejam, até aqui eu posso até compartilhar o link com vocês. Infelizmente, não deu certo aqui, eu não sei o que deu no meu celular, que não mostrou a tela inteira, mas a primeira tese se vale justamente da legalidade, e a segunda tese se vale no vício. E esse vício, por conta do desvio de finalidade, em que não se busca o interesse público, mas dá-se valor a um interesse privado e exonera, por exemplo, alguém, retira alguém do cargo, nesse sentido, então, seria uma das situações de desvio e que não seria por exagero, mas seria, na verdade, não seria por excesso, seria por desvio de finalidade, tá? Ok, falamos aqui, então, de mais um elemento, que é o vício quanto à finalidade. E o interessante é vocês anotarem que, quando nós falamos quanto à autoridade competente, nem sempre nós estaremos diante de uma possibilidade de nulidade, sendo certo que é possível. Quando nós falamos a respeito, um outro que já foi aqui, a respeito da forma, na forma também pode ser tanto nulo como anulável. Quando nós falamos aqui, quando nós falamos da finalidade, na finalidade nós vimos que o vício ele vai acabar gerando o quê? Ele vai acabar gerando nulidade. E outros dois que acabam gerando nulidade também é quanto ao motivo, que se refere ao fato e à norma, e quanto ao objeto, ou também quanto ao conteúdo. Então, quanto ao objeto, quanto ao conteúdo, também pode gerar nulidade. Sendo para vocês relembrarem que objeto ou conteúdo é como se eu fosse falar do nome do que se busca. O que está se buscando na administração pública? Ok? Então, claro, gente, que eu vou ligar
Quando eu falo de motivo e quando eu falo de objeto, é como se eu estivesse tratando praticamente da mesma coisa, porque é o seguinte, se eu pego o objetivo, que é aquela ligação entre o fato e uma norma jurídica que resguarda o direito da pessoa que interessa provocar a administração pública, relacionado ao conteúdo, ao objeto, que é o que se busca, é como se eu estivesse falando da mesma coisa. Eu vou até a administração pública porque esse fato é aplicável no meu caso concreto, para tanto existe uma norma jurídica e eu vou pleitear esse meu direito. Então, quando eu falo assim, eu vou pleitear, eu estou buscando o objeto, eu estou buscando aquele ponto, aquele conteúdo. Eu quero buscar, que nem eu já disse, né? Eu quero buscar a prática de algum ato administrativo. Qual que é o nome desse ato administrativo? Vai depender do meu caso concreto. Então, eu busco uma autorização, eu busco uma permissão, eu busco um deferimento de algum pedido, eu posso fazer um pedido de alvará, um pedido, dentre outros tantos. Então, levando-se em consideração isso, se o meu fato não coaduna com a autorização dada pela lei, se a mim foi concedido, esse ato administrativo foi nulo. Ok? Sendo certo, pessoal, a gente tem que relembrar até a questão do trânsito em julgado. No âmbito administrativo, nada impede que você procure o Poder Judiciário, uma vez decidido isso no Poder Administrativo, que a coisa jurídica dela, a coisa julgada dela, não gera efeitos perante o Poder Judiciário, tá? Então, vamos lá. O motivo, gente, caso vocês queiram anotar, em relação ao motivo, em relação ao motivo, vírgula, sendo ele inexistente, vírgula, falso, sendo ele inexistente, vírgula, falso, vírgula, ilegítimo, vírgula, haverá a implicação de nulidade. Haverá a implicação de nulidade. Ponto. Haverá a implicação de nulidade. Ponto. Na linha de baixo. Se o vício incidir no conteúdo barra objeto, se o vício incidir no conteúdo barra objeto, se o vício incidir no conteúdo barra objeto, vírgula, não respeitando a licitude, vírgula, a possibilidade, vírgula, não respeitando a licitude, vírgula, a possibilidade, vírgula, a moralidade, vírgula, todos segundo a determinação legal, todos segundo a determinação legal,
vírgula. Haverá nulidade. Haverá nulidade. Ponto, pule umas 3, 4 linhas aí e coloque o seguinte: atributos dos atos administrativos. 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 Número 1, presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. 2 pontos. Tanto em relação à legalidade, tanto em relação à legalidade, quanto à veracidade das informações. Quanto à veracidade das informações. Ponto. Preste atenção aqui. Não sei se você alguma vez na vida já ouviu isso, mas muitas pessoas nos processos judiciais acabam tendo exigidos, muitas pessoas acabam tendo exigidas a juntada de um rol de documentação. Dentre elas, por exemplo, uma certidão negativa de dívidas. E aí, vamos imaginar um inventário. E nesse inventário, eu vou lá e peço para o cliente: ô amigo, eu preciso de uma certidão negativa de dívida, a certidão negativa de dívida do autor da herança ou de cujos. Ah, sim, doutor. Eu vou providenciar isso para o senhor. Aí a pessoa vai lá e traz uma certidão emitida pela prefeitura, ou vamos imaginar nesse mundo moderno, até pelo próprio site, né? Eu vou lá, apresento isso no inventário, e recebido aquilo, o inventário vai ter o seu devido andamento. Daqui a pouco vem o mesmo cliente, deu, né, esse que eu que eu solicitei a certidão negativa na prefeitura, pode ser pedido no Estado, pode ser pedido perante a União, pode ser pedido perante a Justiça do Trabalho, e assim vai, gente. E aí chegou o cliente dessa causa e fala assim: doutor, veja, eu recebi uma citação aqui, uma citação de uma ação de execução de uma dívida ativa, em nome do meu pai, né, o falecido, infelizmente. Falei assim: rapaz, que coisa, né? Doutor, mas é o seguinte, ó, lembra aquela certidão que eu pedi para o senhor? Aquela certidão falou que ele não tinha dívida nenhuma, e agora tem uma ação de dívida ativa contra o meu pai? Eu não consigo entender isso, doutor. E aí, se você for naquela certidão negativa de dívida ativa, né, nela vai estar escrito assim, ó, essa certidão não implica em perdão de dívidas, tal.
Gente, resumo da história é que, por muitas vezes, a administração pública, os entes federativos, no exercício da administração pública, acabam emitindo certidões, só que por conta de erros no sistema, no final das contas, eles descobrem sim que existia uma dívida da pessoa. E o que as pessoas estavam se valendo? Na contestação, elas buscavam, olha, a pessoa me perdoou, esse ente federativo me perdoou, porque ó, tem aqui uma certidão, eu não devo nada. Só que vinha a administração pública e apresentava um título executivo. E eu apenas apresentava um documento por ela emitido. E aí, então, o Poder Judiciário passou a entender que embora existam essas certidões negativas de dívida, que elas não valem como um motivo de perdão da dívida. Por quê? Porque não pode haver essa arbitrariedade de eu dispensar o recebimento. Desculpa aí, pessoal, eu vou perdoar a dívida de alguém. Não existe essa legitimidade, sabe? A administração pública não fala assim, eu posso perdoar quem eu quiser, não, porque é primazia do interesse público. E eu não posso renunciar ao interesse público, eu não posso jogar fora o interesse público, eu não posso. Então, tem os princípios constitucionais que vedam aquele chefe do Poder Executivo de perdoar dívidas das pessoas, etc. Então, nessa circunstância aí, por mais que ocorra a emissão de um documento relacionado à prática de um ato administrativo, eu posso até presumir que ele seguiu os procedimentos administrativos adequados. Eu posso presumir a veracidade, tanto que eu juntei numa ação judicial. Só que essa presunção não é absoluta, essa presunção é uma presunção relativa. E anotem, então, que essas presunções são, que na verdade, aqui, na verdade a presunção de legitimidade está correta, né? Que essa presunção, ela é relativa, juris tantum, não absoluta, vírgula, comportando prova em contrário. Comportando prova em contrário. Beleza? Anotaram? Coloque agora um segundo atributo do ato administrativo, que eu vou parar de falar negócio jurídico, né? O segundo atributo do ato administrativo é imperatividade. Homens casados aí, imperatividade. Lembrou da esposa na hora, né? Imperatividade. Deus me livre, mas quem me dera, né? Imperatividade. O que significa dizer, gente? Que os atos da administração pública, eles são outorgados, eles têm força de outorga no sentido de falar assim, você vai ter que respeitar esse ato administrativo. Eu não vou perguntar sua opinião se você é a favor ou se você é contra. Ele vai gerar força perante você. Então, os atos administrativos, sem a pergunta se eu aceito ou se eu não aceito, eles têm uma força de gerar efeito perante terceiros. Até de Pietro coloca que imperatividade é um atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Imperatividade, então, quer dizer que os deveres implicados pelos atos administrativos, veja, implicado de uma forma unilateral, é a administração pública quem pratica aquele ato administrativo, sem mesmo a necessidade da concordância do administrado, ao administrado vai ter força. Então, imperatividade, caso vocês queiram anotar, é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem, é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros. A terceiros. Vírgula, independentemente de sua concordância.
independentemente de sua concordância. O próximo atributo, coloque aí autoexecutoriedade. Executoriedade. Autoexecutoriedade. Pessoal, o que significa essa questão da autoexecutoriedade? Imagine só, chega o prefeito do município e ele protocola uma ação perante o Poder Judiciário aqui em Tangará da Serra, solicitando autorização para colocar um semáforo em tal rua. Ajuiza outra ação pedindo autorização para o Poder Judiciário para que os policiais municipais da segurança de trânsito possam emitir multas de trânsito. E assim sucessivamente. Significa dizer que a administração pública no Brasil, com algumas ressalvas que eu vou comentar para vocês daqui a pouco, pode praticar o ato independentemente de necessário se fazer, ou seja, independentemente de autorização judicial. Então, escolhidos planos de governo, etc., a prática legislativa coadunando com a Câmara dos Vereadores e as práticas dos atos administrativos de gerência, eles vão ser realizados ali sem autorização do Poder Judiciário, só que algumas ressalvas existem. Vou pegar como exemplo. Pode, por um acaso, a prefeitura ela alcançar meu sigilo de declaração de imposto de renda? Pode a prefeitura vir aqui na minha casa e penhorar o meu carro? Pode a prefeitura... Você consegue me entender? Os atos administrativos ligados ao exercício da administração pública, claro que eles são auto-executáveis, né? Só que existem algumas ressalvas. Exemplo disso daí é que quando eu deixo, vamos imaginar que eu deixei de pagar o IPTU do meu domicílio, e falar nisso, né, gente, a partir do mês 7, para quem quiser, parcelado até 6 vezes, aí chegando no mês de dezembro, para quem tem a propriedade. E aí vamos supor que eu não paguei o IPTU. E aí a prefeitura falou assim, você não pagou o IPTU, penhoro a sua casa, estou aqui penhorando a sua casa. Não pode fazer isso daí, vai ter que colocar meu CPF, né, constituir um título executivo e ajuizar uma ação para receber o valor referente ao IPTU dessa casa. E existem algumas cláusulas constitucionais, né, que acabam implicando também uma reserva judicial para atuação, como, por exemplo, a inviolabilidade ao meu domicílio. Professor, acontece que o meu vizinho está aqui, o mosquito da dengue, por exemplo, o que eu faço? Pode chegar o poder público aqui e entrar na casa da pessoa? Gente, em algumas circunstâncias são conferidas o poder de... Olha só o que está acontecendo por conta da pandemia, né, gente? Por conta da pandemia está acontecendo até essa questão de sermos orientados a ficar em casa, toque de recolher, entre aspas, lei seca, né? Mas a minha inviolabilidade de correspondência, sabe, de informações telefônicas, de inviolabilidade de domicílio, essas coisas todas têm que ser respeitadas, tá? Por quê? Porque a própria Constituição assegurou isso pra gente, então não pode o município vir aqui e ferir a Constituição Federal. Então, tem essa autoexecutoriedade? Tem. Só que limitados a esses pontos que eu comentei para vocês, caso vocês queiram fazer o comentário, que existem algumas ressalvas. Existem algumas ressalvas quanto à possibilidade de os atos administrativos serem executados diretamente pela administração pública. Existem algumas ressalvas quanto à execução
dos atos administrativos, quanto à possibilidade da execução dos atos administrativos serem praticados pela administração pública vírgula, sem a necessidade de concurso do Poder Judiciário. Sem a necessidade de concurso do Poder Judiciário. Professor, esse seria o poder de polícia no sentido amplo? Esse que você fala esse atributo? É auto-execução. Sim, acredito que sim. É porque o poder de polícia é um dos diversos, né? E que a gente, inclusive, pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, leiam, fazendo favor, a respeito do poder de polícia e a respeito de licitação. Assistam vídeos, etc., que a gente vai tratar na aula que vem. Vamos começar a aula tratando de alguns pontos a mais aqui do ato administrativo, vamos finalizar, vamos começar poder de polícia e vamos tentar começar licitação também já na semana que vem, tá? E para finalizarmos a aula de hoje, coloco o quarto atributo, que é tipicidade. E tipicidade, Maria Silvia diz o seguinte, vou colocar o que significa, tá? Tipicidade, os atos administrativos devem obedecer os modelos previamente estabelecidos em lei. Os atos administrativos devem obedecer aos modelos previamente estabelecidos em lei. Segundo Maria Silva, os atos administrativos devem obedecer os modelos previamente estabelecidos em lei. Pessoal, isso aqui é tudo em respeito ao princípio da legalidade e dentro do princípio da liberdade a gente fala do princípio da legalidade, né, para a administração pública. Eu, por exemplo, estou atuando numa causa lá no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que eu tenho que formar um documento segundo o regramento do próprio Poder Judiciário de lá, que é diferente do Poder Judiciário aqui do Mato Grosso. Mas quando a gente fala de administração pública aqui, gente, algumas formalidades elas são colocadas e devem seguir as formalidades da lei, não só quanto ao procedimento, como cada estado pode fazer o seu, mas deve seguir um parâmetro do mínimo exigido por lei, tá? Gente, finalizei a aula por hoje. Alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação e vou ficar aqui aberto às perguntas, tá?